Boa noite, alunos. Então, após o final aí das nossas avaliações bimestrais, né, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, conforme o nosso conteúdo programático, o nosso próximo conteúdo são empresas familiares. É um assunto do nosso cotidiano também, né, até porque várias empresas familiares do Brasil e aqui no Paraná, né, no sudoeste do Paraná, são empresas familiares ou tiveram sua origem em empresas familiares, né? Penso até que alguns de vocês fazem parte, né, dessas empresas familiares, seus pais são donos de empresas familiares ou trabalham em empresas familiares. Então, a gente tem vários exemplos do nosso cotidiano que a gente pode estar relacionando com o nosso dia a dia, com a nossa convivência. Então, o que são empresas familiares, né? Como o próprio nome diz, são empresas, então, que têm como os principais, maior parte dos membros, né, que trabalham nessa empresa e que gerenciam essa empresa, são da própria família. Essas empresas, elas podem ser de sociedade, né, então ter sócios da própria família, ou elas podem ter pessoas trabalhando dentro da própria empresa que são da família. Essas empresas familiares, então, a sucessão delas geralmente é um processo hereditário, né? Então, passa de pai para filho, ou dentro da própria família, passa-se para o sucessor, né? Então, uma empresa familiar, geralmente, ela surge aí visando, né, uma demanda do mercado, então, uma brecha no mercado de algum produto ou de algum serviço, e o objetivo visar a melhoria social e econômica da família, né? Então, muitas vezes, essas empresas familiares, elas surgem ou com o pai ou com a mãe, e vão dividindo as tarefas com o seu parceiro, né, com o seu marido ou com a sua esposa, e posteriormente vão incluindo também os filhos, e conforme vai aumentando o tamanho da empresa, vão incluindo outros membros da família para trabalhar nesta empresa também. Então, como diz ali no slide, muitas vezes os filhos, eles já trabalham na empresa desde pequenos também, né? Então, logo cedo eles já são inseridos dentro desse espaço para ajudar no processo da empresa também. Então, como o último tópico ali diz, né? Os membros da família, eles podem ser acionistas, né, ou sócios dessa empresa, ou eles podem também trabalhar como empregados dentro da empresa. Por exemplo, uma empresa do ramo alimentício em que 2 irmãos fundaram esta empresa. Então, é uma relação de sociedade, né? São 2 sócios da mesma empresa. Ou, por exemplo, esses 2 irmãos fundaram essa empresa e contrataram pessoas da própria família para trabalhar nesta empresa, né? Então, a empresa ela fica cada vez mais com essas características familiares. Como eu falei para vocês, a maior parte das empresas no Brasil, elas são empresas familiares, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, cerca de 80% das empresas no Brasil e no mundo, elas são empresas familiares, que tiveram sua origem como empresas familiares, né? E 95% das 300 maiores empresas, elas são controladas ainda pela família. Podemos citar exemplo, a Magazine Luiza, o Odebrecht, né? Inúmeras empresas grandes e que ainda são controladas por famílias. Um problema bem sério que surge com as empresas familiares é que geralmente elas não conseguem dar continuidade depois da morte do seu fundador. A maior parte das empresas familiares, elas passam por essa dificuldade. E não estão no processo sucessório, né, da primeira para a segunda geração, é aí geralmente que ocorre a falência de muitas empresas. Então, 70% das empresas familiares, elas acabam não
resistindo a esse processo de sucessão. Ou elas vendem ou elas falem, né? Isso que eu já falei antes ali, ó. Geralmente elas não sucedem, né? Da primeira para a segunda geração, geralmente ela é o maior problema que surge. Aqui tem alguns exemplos, então, como eu falei para vocês, né? No Brasil, há pequenas, médias e grandes empresas que são classificadas como empresas familiares. Podemos citar Magazine Luiza, Odebrecht, Votorantim, né? Então, geralmente a gente pensa assim, empresas familiares são empresas pequenas. Não, há empresas grandes, grandes monopólios, né? Que são classificadas como empresas familiares. Não é o tamanho de uma empresa que a qualifica como empresa familiar ou não, é sim a sua forma de organização. Apenas 25% então das empresas familiares elas conseguem passar o negócio para outra geração e apenas 10% chegam até a quarta geração. Então foi o que nós falamos antes, né? Esse processo sucessório de passar a empresa para outras pessoas, ela é a maior dificuldade que as empresas elas têm, as empresas familiares. Geralmente ela vai envolver também questão de disputa, né? Disputa pelo poder de sucessão. Então, muitas vezes as empresas familiares, quando o fundador ele morre, né, essas empresas familiares elas acabam caindo em disputas pelo poder e acaba então prejudicando aí a empresa, podendo levar à sua extinção, né? Então, as características. Uma das principais dificuldades também enfrentado pelas empresas familiares é essa divisão entre o que é emocional, né, ligado à questão da família, e o que é racional. Então, muitas vezes a questão intuitiva emocional, ela acaba prevalecendo justamente por estar entre membros da família, né? Então, muitas vezes os objetivos da empresa, elas não são priorizados, são priorizados os objetivos familiares, né? Então, por exemplo, tem um trabalhador lá da empresa, um empregado que é parente também, né, que faz parte da própria família, mas que ele não tem competência para trabalhar nessa empresa. Pensando do lado empresarial, essa pessoa deveria ser demitida, né? Pois ela não tem competência para estar trabalhando no cargo que ela está exercendo. Mas aí entra a questão do emocional, né? Da questão da própria família. Então, muitas vezes, o fator emocional é priorizado em detrimento do racional. Um comando único e centralizado, permitindo reações rápidas em situações de urgência. Então, isso é um fator positivo, que muitas vezes esse comando centralizado na própria família, ele faz com que as decisões elas sejam tomadas de forma mais rápida. Quando há muitas pessoas participando do processo decisório, há uma maior dificuldade de entrar num consenso, né, e tomar uma decisão rápida. Outra questão que entra aqui, que aí é um ponto negativo, né, é essa postura autoritária, né, de nepotismo do fundador. Então, muitas vezes, como está dentro da própria família, ele assume essa postura autoritária de mandar realmente, né, como deve ser a forma de se vestir, a questão dos gastos, né? Então, acaba assumindo essa visão muito de autoritarismo. E muitas vezes também pessoas melhores qualificadas, por exemplo, o filho foi estudar, fez administração, se qualificou, né, para trabalhar, para dar continuidade a essa empresa. Mas existe o poder muito forte ainda do pai ou da mãe como fundadores, né, e que o seu senso empírico é levado mais em consideração muitas vezes do que o conhecimento teórico do filho que estudou para gerenciar determinada empresa, né? Outra característica que é um ponto positivo é a questão da empresa enxuta, que é uma característica do toyotismo, né? Menor quantidade de trabalhadores. Então, os empregados, eles realizam uma função, uma quantidade de funções maiores, então tem uma flexibilidade maior dentro da própria empresa nas funções, né? Nas tarefas.
Exigência de dedicação exclusiva dos familiares, priorizando os interesses da empresa. Então, isso é um fator positivo também, porque os funcionários eles vão se dedicar mais à empresa por ser da própria família. A questão da confiança, né? Então, isso é um fator bem importante também, que estando dentro da própria família, você tem uma confiança maior, né? Nos processos decisórios, nos processos gerenciais. Então, ao estar entre os próprios membros, você tem uma confiança maior nos processos de decisão. Os laços afetivos são extremamente fortes, influenciando os comportamentos, os relacionamentos e decisões da empresa. Foi o que a gente falou antes, né? Que o fator afetivo emocional ele é priorizado em detrimento do fator racional, que na verdade isso é um ponto negativo, né? Que a empresa muitas vezes ela acaba gerando problemas, né? Por conta dessa prioridade que se dá. E a necessidade de profissionalização dos sócios e sucessores, essa é uma característica bem importante, né? Que os sucessores e os sócios, eles têm que estar em constante processo de aperfeiçoamento, né? De aprendizagem, de profissionalização para dar continuidade aos negócios, né? Então, as empresas familiares, elas podem ser de 3 tipos: a tradicional, a híbrida e a de influência familiar. A tradicional, então, é aquela que a maior parte das empresas familiares elas são, principalmente aqui na nossa região, né? Então, o capital ele é fechado, o que significa isso? Que ele não é aberto para acionistas, né? A transparência administrativa e financeira ela é mínima, já que ela é comandada e não há o porquê ter essa transparência, já que não há acionistas, né, ou sócios. E a família domina por completo, então, os negócios da empresa. É eles quem gerenciam, quem administram, né? Híbrida. Então, o capital ele é aberto para sócios, né, acionistas, porém ainda a maior parte das ações ainda é da família. A família ainda detém a maior parte das ações. E a maior parte dos colaboradores, eles não são membros da família, eles são membros contratados, apesar de, na gerência, continuar aí membros da família, né, no processo sucessório. E de influência familiar. Então, a maior parte das ações nesse tipo de empresa, eles são ações que estão a comando de outras pessoas, né? Então, estão na maior parte nas mãos de acionistas, mas ainda a família exerce um poder bastante grande, né? A família ainda tem uma importância muito grande nos processos decisórios, apesar de grande parte das ações estarem nas mãos de outras pessoas, a família ainda tem um poder muito forte. Então, os pontos fortes de uma empresa familiar foi o que a gente comentou antes, né? Quando não se tem muitos acionistas, quando o controle está nas mãos de uma ou poucas pessoas, o processo decisório ele é mais rápido. Se precisar tomar uma decisão rápida, ele é mais eficiente, né? Menor quantidade de trabalhadores, então esses trabalhadores, né, eles exercem uma maior quantidade de funções. Quando acontece algum problema na empresa que precisa de dinheiro, né, ocorre o autofinanciamento. Então, a própria empresa, os próprios donos, né, eles financiam a própria empresa. Então, eles injetam dinheiro na própria empresa, pois a empresa é sua, né? Então, quando há essa necessidade, eles injetam o dinheiro, né? Recursos financeiros. E importantes relações comunitárias e comerciais decorrentes de um nome respeitado. Então, geralmente, quando a gente vê essas empresas familiares, tem um nome relacionado, né? O nome da própria família. Então, por exemplo, Votorantim, né? Vem do próprio sobrenome. Odebrecht vem do próprio sobrenome. Então, geralmente, essas empresas familiares, elas trazem o seu sobrenome no nome da empresa, né? Trazendo essa questão mais forte de confiabilidade, né? De um nome respeitado.
A organização geralmente ela é leal e dedicada, então há uma segurança e uma confiança maior nos membros que trabalham na empresa, né? O grupo interessado e unido em torno do fundador, já que o fundador possui relações familiares próximas, e a sensibilidade em relação ao bem-estar do empregado e da comunidade onde atua, porque a maior parte desses empregados são membros da própria família. Então, a gente tem várias empresas na nossa cidade que são exemplos disso, né? Teve o sócio fundador e aí contratou os irmãos, contratou os sobrinhos, né? E contrata o pessoal da própria empresa, da própria família para trabalhar. Assim existe uma questão maior de confiança também, né? Pois há um membro da tua família que trabalha ali, então você consegue confiar mais naqueles funcionários. Pontos fracos. Então, como a gente falou, essa questão de conflito de interesse, né, entre o emocional e o racional, entre o que é questão da empresa e o que é questão da família. Não há muitas vezes essa divisão clara. Então, problemas familiares acabam interferindo muito na empresa, né, por não conseguir fazer essa divisão. Falta de disciplina em relação à destinação dos lucros. Então, os lucros, muitas vezes, eles não há, já que a empresa é minha, eu vou lá e vou retirar tanto, né? Ou muitas empresas, empresas familiares falhem, por quê? Porque há pessoas da própria família que são sócios. São 2 irmãos, por exemplo. Aí o irmão vai lá, hoje eu vou pegar tanto do caixa. Aí o outro irmão, eu também vou pegar tanto do caixa, né? E assim ocorre que no final do mês, por exemplo, já não se tem mais um dinheiro em caixa, né? Já não se tem mais esse lucro, porque ele foi aos poucos sendo divididos. Então não há uma disciplina em relação a isso, né? De como dividir esses lucros, que como deve ser feito, o que acaba gerando muitas vezes, né, desavenças entre a própria família por esses motivos. Amorosidade em relação a novas condições de competição impostas pelo mercado. Então, muitas vezes, a empresa ela acaba estacando, né, num determinado local e acaba não evoluindo. O nepotismo, foi o que a gente falou antes, essa questão do autoritarismo, né? Então, muitas vezes o sócio fundador, então, ele é autoritário, né, em relação a esses outros membros da família que são trabalhadores. E como foi falado, uma das principais dificuldades enfrentadas nas empresas familiares é a questão da disputa pela linha sucessória. Então, quando há, por exemplo, 2 filhos ou mais, começam a disputas, né, porque para quem irá continuar na linha sucessória, né? Quem irá exercer o poder nessa linha sucessória? Ou se esse profissional ele está qualificado, né, para continuar exercendo esse poder nessa linha sucessória. Então, as maiores dificuldades encontradas pelas empresas familiares são essa questão da disputa pela sucessão da empresa. Os conflitos de interesse, então, né? Os conflitos de interesse foi o que a gente falou antes, que muitas vezes o emocional, o afetivo, ele acaba se priorizando em detrimento do racional, né? Então, os interesses da empresa, eles acabam ficando subjugados aos interesses particulares dos trabalhadores, né, daquela empresa, que geralmente são membros da própria família. O processo de sucessão. Então, como nós falamos, o processo de sucessão, ele é um dos principais calos aí das empresas familiares, né? E geralmente é no processo de sucessão que a empresa ela vai falir ou ela vai ter que ser vendida. Toda a empresa familiar, uma hora ela vai ter que partir para esse processo de sucessão. E ela tem que prever como que isso vai acontecer. Quem vai continuar nesse processo de sucessão?
A pessoa tem que estar preparada para esse processo de sucessão, tem que estudar, se aperfeiçoar, conhecer a empresa, né? Então acontece muitas vezes, por exemplo, do fundador acaba não preparando os seus filhos para a sucessão. E muitas empresas elas acabam falindo nesse processo porque o herdeiro ele não está preparado, ele não se preparou para esse processo sucessório. Então muitas empresas elas falem nesse processo de transpor aí, né, a sucessão. Então, tendo um herdeiro sucessor, a empresa deve preparar seus colaboradores. Não tendo, desculpa que faltou uma palavra, não tendo um herdeiro sucessor, a empresa deve preparar seus colaboradores e ter um colaborador-chave que esteja pronto para tocar a empresa a qualquer momento e o ajudar na transição da sucessão. Então, se não há uma pessoa para esse processo de sucessão dentro da própria família, deve haver a preparação de um colaborador de confiança, né, para que consiga dar continuidade à empresa. E a empresa, então, ela deve estar acima dos interesses pessoais, o que é extremamente difícil, né? Geralmente a empresa ela é meio que uma extensão da casa aí, né? Das relações familiares. Então é bem difícil você conseguir separar o familiar da empresa. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de empresas, né? Empresas familiares que acabaram falindo. Então, aqui tem o exemplo da lojas Arapuã. Então, as lojas Arapuã, ela foi uma importante loja varejista do Brasil entre os anos 80 e 90. E ela se espalhou pelo país inteiro com filiais. Elas trabalhavam no setor de vendas de eletrodomésticos, como, por exemplo, que é hoje Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia, né? E foi uma grande empresa. Em meados de 1995, a empresa começou a entrar em declínio e foi investigada por diversas fraudes financeiras, que foi ocasionada por diversos problemas na família Jacob, que era a família dona dessas lojas, né? Além de disputa de poderes e desavenças entre os membros da família, que com o crescimento de muitos concorrentes, como Ponto Frio e Casas Bahia, teve a sua falência decretada nos anos 2000. Os casos da loja Arapuã é estudado de maneira considerável no ambiente acadêmico, pois foi uma empresa com potencial de crescimento e estabilidade no mercado, mas a má administração dos familiares levou a empresa à falência, o que é muito comum naquelas empresas familiares onde os gestores criam conflitos afetivos que acabam resultando em malefícios para os negócios. Então, muitas vezes surge um conflito interno dentro da própria família, né? Vamos supor que lá no domingo, Dia das Mães, estão todos almoçando e dá uma desavença lá por causa de política, né? Dentro da própria família. E são pessoas que trabalham na mesma empresa. Então, muitas vezes, esses conflitos pessoais, né, da própria família, são trazidos para dentro da empresa e acabam gerando essas desavenças, o que pode acabar destruindo uma empresa familiar. Eu imagino que várias de vocês conhecem exemplos de empresas familiares que tiveram, né, ou têm problemas assim, e que, infelizmente, muitas vezes, o destino dessas empresas é a falência ou é vender, né? Ou os sócios, como foi falado antes, que não se entendem na divisão dos lucros, a divisão dos negócios, né? E que a empresa acaba não conseguindo dar continuidade. Aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês, que é a Casa José Silva. Ela foi uma importante empresa de confecções no Brasil, né? Ela teve início nos anos 90 e chegou a ter 46 lojas espalhadas pelo Brasil. Então era uma empresa bastante grande, né? A empresa, ela teve sua falência decretada em 1999, então ela nem teve nenhuma duração de 10 anos, né? Ela se espalhou de forma extremamente rápida, mas teve uma falência em pouco tempo também. Antes da falência, a empresa enfrentou diversos conflitos em sua gestão, como desavenças, falta de acordo, brigas pelo poder, entre outros fatores negativos para qualquer empresa familiar.
Outro exemplo de empresa, né, que teve problemas familiares e que acabou afetando a gestão do negócio da própria empresa, levando à sua falência, né? Concluindo, então, o que é necessário, então, numa empresa familiar? É necessário um líder, né, que não seja apegado extremamente a valores familiares, a elos familiares, que consiga ter um raciocínio, né, que consiga atuar com liderança, ser um gestor competente e não levar em prioridade o fator emocional, afetivo, né? Priorizar em detrimento do fator racional, que seja um líder, um gestor que esteja preparado para lidar com esses conflitos dentro da própria família, né? E esse gestor, ele tem que ter como habilidades a estabelecer harmonia, estabelecer diálogo, né? Conseguir ter uma conversa harmoniosa, colocar os membros dessa empresa para conversar de forma harmoniosa, resolvendo os problemas da empresa. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje sobre empresas familiares. Eu vou enviar para vocês esses slides e eu vou enviar para vocês também um vídeo. É um vídeo bem interessante do professor explicando sobre empresas familiares e as principais dificuldades que essas empresas familiares elas enfrentam. Como atividade, eu vou estar postando para vocês também a tarefa de vocês, mas será construir um mapa conceitual sobre empresas familiares. Eu imagino que a maior parte de vocês já trabalharam com mapa conceitual, né? Ou também pode ser chamado de mapa mental. O que é um mapa conceitual? Então, você vai colocando palavras-chave, né? E vai ligando essas palavras-chave a outras palavras que estejam relacionadas com as primeiras. É uma atividade bem fácil, bem tranquila. Então, a partir da nossa aula de hoje, dos slides, né, e do vídeo que eu vou enviar para vocês, a tarefa de casa vai ser construir um mapa conceitual sobre empresas familiares.